Olá, meus queridos e amados alunos do Colégio Diocesano de Coroatá. Sou o diácono Gilson, estou aqui mais uma vez para partilhar com você um texto bíblico e trazer para vocês uma reflexão que tem como seguinte tema: vocação. Você já parou para se perguntar o que significa a palavra vocação? Você já parou para pensar qual a vocação Deus tem para você? Então é importante a gente refletir sobre esse tema e qual a diferença da vocação para a profissão. De certa forma, o ser humano está sempre buscando a descobrir-se, a pensar qual o chamado de Deus para mim, o que Deus quer de mim. Nós podemos sim fazer essas perguntas para que a nossa vida tenha mais sentido, para que a nossa vida ela possa enriquecer-se mais e para que nós possamos encontrar um sentido e uma razão de viver a partir daquilo que Deus pensou para mim. Isso é importante. Eu gostaria de partilhar com vocês um texto bíblico tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Seguinte, que diz assim: caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e os seguiram. Diante desse texto bíblico, a gente está aqui diante de uma cena, diante de um fato, que nós podemos dizer que aqui tem uma vocação, aqui aconteceu uma vocação. Qual a vocação? A vocação de dois irmãos. A palavra vocação significa chamado. Jesus, passando à beira do mar da Galileia, ele chama André e João. E a partir desse chamado que Jesus faz a eles, eles começaram a seguir os passos de Jesus. E a partir dessa experiência, eles se tornaram apóstolos, que foram, a palavra apóstolo significa enviados. Enviados em nome de Jesus, enviados como escolhido de Jesus, enviados para poder prestar um serviço a Deus a partir da sua experiência de vida. Mas eu quero abordar 3 pontos importantes. O primeiro chamado que Deus fez ao homem e a cada um de nós foi o chamado à existência. Deus nos chamou a existir. Por isso nós existimos, porque Deus nos escolheu para si. Nós não somos frutos apenas de uma escolha humana, apenas da vontade biológica dos nossos pais. Nós não somos frutos apenas de uma construção biológica. Nós temos a natureza humana, biológica, mas nós também temos a natureza divina. A nossa dignidade, enquanto pessoa humana, está na nossa condição como filho de Deus. O homem é um ser físico, material, biológico, mas ele é um ser inteligente, dotado de liberdade e de vontade. Isso é algo muito importante e riquíssimo em nossa vida. Saber que nós somos esses seres inteligentes, dotados de vontade e de liberdade. E, acima de tudo, somos seres extremamente amados. A nossa constituição, a nossa natureza, ela é o amor. Então, fomos criados nesta condição e para esta condição. Fomos criados no amor e para o amor. Então, Deus nos chamou à existência porque Ele nos amou primeiro. Então, nosso primeiro chamado é a existência. Nós fomos chamados por Deus a existir e, existindo, temos como
bem maior, a vida. E como esse bem nós temos que cuidar, cultivar, proteger e defender. A vida humana tem a sua riqueza e a sua dignidade desde a concepção. Então, cada ser humano, desde a concepção, é dotado de dignidade, de direitos, de direito à vida. Cada ser humano tem como bem maior a própria vida abaixo de Deus. Então, Deus nos chamou a existir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que está dentro desse chamado, é o chamado à santidade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Dentro desse contexto, nós somos chamados a ser bom porque Deus é bom. Nós somos chamados a amar porque Deus ama. Nós somos chamados a construir o bem porque Deus é o bem. Nós somos livres porque Deus nos dotou de liberdade. Nós somos seres inteligentes porque Deus nos deu essa capacidade. Somos dotados de vontade, porque esta vontade é uma graça que Deus nos concedeu para podermos fazer as nossas escolhas, para podermos buscar, construir os nossos sonhos de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós sejamos santos, como Ele é santo. Filho de Deus, filho de santo, santinho é, como diz o ditado, né? Então nós somos chamados a sermos santos. Somos chamados à existência e somos chamados a sermos santos. Vivendo o amor, o respeito, vivendo a caridade, vivendo a fraternidade, vivendo a fé, vivendo a espiritualidade, vivendo a humildade, vivendo a caridade, vivendo de uma forma comunitária, nos relacionando como irmãos. Tudo isso é importante. Então, Deus nos chamou a sermos santos, a buscarmos desenvolver dentro de nós essa capacidade de construir uma vida que seja digna, honesta, verdadeira, concreta e com sabedoria. Deus nos convida a nos desprender dos vícios e daquilo que destrói e degrada a vida humana. Somos livres e a nossa santidade deve ser uma forma de viver bem cada oportunidade que a vida nos dá, sem agredir, sem destruir, mas ao contrário, cultivando a nossa própria vida e a vida dos outros que estão ao nosso redor. Quando eu vivo bem, eu promovo o bem para o outro também. Isso é importante. Não esquecer de que nós somos preciosos, somos chamados a sermos santos, e uma pessoa santa é uma pessoa que vive bem para promover o bem. O terceiro ponto é que Deus nos chamou a servir. Somos chamados a servir esta pessoa, a servir o outro. Por isso, nós temos, o nosso corpo são cheios de membros. Os membros todos têm uma função e todos servem. Então, cada um de nós somos convidados por meio do nosso corpo, por meio da nossa vontade, por meio da nossa liberdade, por meio da nossa vocação, servir as pessoas. O adulto serve a criança, o jovem serve o adulto e o adulto serve o idoso. E o idoso é aquela pessoa que serve a humanidade porque construiu a família, construiu uma história e é digno de nosso respeito. Então, concluindo esse momento, nós queremos sim ser como esses dois discípulos, usar desse chamado de Deus, seguindo Jesus para servir as pessoas. Então, a vocação, ela é diferente da profissão, porque a vocação é um ato livre de você responder um chamado de Deus para fazer o bem à sociedade, para fazer o bem
a realidade que você está inserida, as pessoas, a família, aos pobres, aos necessitados. A profissão, ela é importante, diferente da vocação. A profissão, ela é também um elemento que está a serviço do homem, mas a partir de algo que você estudou e aprendeu de uma forma técnica de como servir uma determinada realidade, um determinado contexto social, por aquilo que você aprendeu de uma forma técnica e científica. Então, ou de uma forma cultural e profissional, ensinado pelos pais, ou por aquilo que você, ao longo dos estudos, foi adquirindo, os seus sonhos de atender como médico os doentes, o seu sonho de atender como professor os alunos ou as pessoas que precisam passar por um processo de alfabetização, aquele que está na área da enfermagem, que também quer atender a necessidade daqueles que estão doentes, e a vocação é esse outro âmbito, onde você, por meio de uma vida religiosa, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da fé que você tem, você se dedica também a todas as necessidades que está ao seu alcance. Deus abençoe e guarde, faça com que você desperte para esse chamado de Deus. Primeiro, você é chamado a existir, você é chamado à santidade, você é chamado por Deus a servir as pessoas. E na profissão você se prepara para prestar o melhor serviço a partir daquilo que você se formou e se preparou para isso. Deus abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.